Hoje vamos falar aqui de mais um livro da editora Vida Nova, talvez o maior livro que eu já tenha segurado em mãos aqui em um único volume. Um livro que é o Manual de Profecia Messiânica, um livro que tem aqui mais de 2.000 páginas. Deixa eu ver exatamente quantas páginas esse livro tem, porque é muito grande. Não tem 2.000 não, na verdade me enganei, tem 1.563 páginas, mas assim, é um livro imenso, né? E um livro muito bom, bem melhor do que Para Segurar a Porta, para nos falar sobre profecias messiânicas, né? Aqui o subtítulo do livro é Estudos e Exposições sobre o Messias no Antigo Testamento. Então, nesse calhamaço aqui, nós vamos falar sobre esse tema de profecia, e por isso eu acho que nada melhor do que nós iniciarmos a conversa definindo o que é profecia. Porque normalmente quando as pessoas falam sobre esse assunto, elas pensam a respeito apenas de um tipo de profecia, que é aquela profetada, geralmente, né, de alguém adivinhar o seu futuro, dizer com quem você vai casar, ou qual é o que você vai ter de problema ou de soluções para a vida. Mas o que é profecia nas Escrituras? De que tipo de profecias nós vamos falar aqui nesse livro? Beleza. Esse livro, Saul, ele é na verdade, uma coletânea, né? De vários escritores escrevendo sobre diversos assuntos, todos eles relacionados a essa questão da profecia e da profecia messiânica. Então, é um livro que vai ajudar a entender não apenas o que é uma profecia, né? Mas também quais profecias dizem respeito ao Messias. E aí a pergunta, o que é então uma profecia? Pois bem, a profecia, a gente pode definir assim, que a profecia é aquilo que faz um profeta. E o profeta é um agente de uma mensagem vinda da parte de Deus. Então a profecia, ela é uma mensagem vinda da parte de Deus, comunicada para as pessoas através de um profeta, ok? E o equívoco que muita gente tem é de confundir profecia com previsão. Então, nem toda. Aliás, profecia não se resume em uma previsão. Há profecias que contêm previsões, ok? Então, há profetas que eles também são videntes, ou seja, recebem mensagens da parte de Deus que dizem respeito à previsão de eventos futuros. Mas a essência do que é uma profecia é uma mensagem vinda da parte de Deus, que muitas vezes elas vêm para consolar, elas vêm para exortar, para chamar o povo ao arrependimento. Muitas vezes elas vêm para transmitir a vontade de Deus, né? Algo que Deus espera que as pessoas façam em determinado momento, e por vezes também para falar, para prever algo que vai acontecer no futuro, sempre com esse propósito de exortar, de consolar e por aí vai. O grande texto que a gente pode dizer para definir que profecia não é mera previsão é que o apóstolo Pedro, ele, ao se referir ao Antigo Testamento, lá na sua carta, ele fala que nenhuma profecia da Escritura, né, foi dada por particular elucidação. Então ele considera a Escritura como uma obra profética, uma obra de profecia, ok? Então a gente pode dizer, por exemplo, que a lei de Moisés, ela foi uma mensagem dada por Deus para Moisés entregar essa lei. Então Moisés agiu como profeta, né? E entregou a lei. E é por isso que a lei e tudo que está escrito nas Escrituras também sempre vai possuir um caráter profético, né? Por exemplo, a lei, o Senhor Jesus Cristo disse que veio cumprir a lei, ou seja, a lei, ela não é um texto de previsão, mas ela tem o seu elemento profético, entende? Sim, Então, sim. eu diria que isso é o mais importante da gente entender sobre o que é profecia, né? Muito bom. E aí, como você falou, existem diversos tipos de profecias e seus objetivos. O livro vai abordar um tipo de profecia específica, que é a profecia messiânica.
você já começou a dizer que tem a ver com profecias a respeito do Messias. Então, por favor, fala um pouco mais para a gente que tipos de profecias sobre o Messias são essas, e, inclusive, eu acho que uma pergunta que cabe é o que significa Messias? Porque a gente fala tanto de Messias, a gente hoje já sabe, né, que Jesus é o Messias prometido, foi o Messias que veio para cumprir essas promessas, essas profecias, mas o que significa Messias e o que são essas profecias messiânicas? Beleza, então vamos lá. Primeiro vamos pensar aqui no que significa uma profecia. Aliás, vamos começar no Messias, né? Uhum. O Messias é um termo transliterado do hebraico, Machia, que significa ungido. E essa tradição de se referir ao Messias, de utilizar esse termo, ela vem do concerto, né, do pacto que Deus fez com Davi, e a partir dessa ideia de que aquele que Deus haveria de enviar para a restauração do seu povo e, consequentemente, da criação, seria alguém que viria da dinastia davídica, seria um ungido da dinastia davídica, consagrado por Deus, portanto, para providenciar a redenção do pecado, a libertação de Israel, o governo do mundo. Então, aqui eu estou mencionando já uma definição mais sistemática de tudo que essa figura engloba no Antigo Testamento. Okay? Então, no Antigo Testamento, a figura que veio a se chamar, a ser chamado, né, depois de Davi, como o Messias, ela engloba, por exemplo, o servo sofredor, escatológico, envolve o rei de Israel, da dinastia davídica, da tribo de Judá, o resgatador, o restaurador de Israel. Você vai, por exemplo, ver no livro de Josué, né, a figura de Josué como o restaurador de Israel, e isso como uma espécie de imagem prévia dessa figura futura do restaurador Isso é de interessante. Israel. Depois eu quero falar mais com você sobre essa questão de imagem aí da figura futura. Mas pode seguir. Sim. Então o Messias é essa figura esperada, especialmente por Israel, mas que você já encontra essa espera já desde Gênesis 3,15, na promessa do descendente de Eva. Então, esse indivíduo prometido da descendência de Eva, ele começa a receber uma série de informações no Antigo Testamento, uma série de atribuições, de esperanças são depositadas nesse indivíduo, que posteriormente ele passa a ser chamado, portanto, de o ungido da dinastia davídica. E aí, uma profecia, portanto, messiânica, diz respeito a textos do Antigo Testamento e, portanto, a mensagens vindas da parte de Deus, ou seja, profecias, que, de alguma forma, apontam ou se referem a esse indivíduo que posteriormente é chamado de Messias. Então, a gente só precisa ter esse cuidado, né, esse cuidado muito mais, digamos assim, metodológico, de não dizer que, por exemplo, Gênesis 3,15 é uma profecia a respeito do Messias, mas quando ela foi dada ali, quando Adão e Eva receberam essa promessa e quando Moisés escreveu sobre isso, esse indivíduo ainda não era considerado, ainda não era chamado de Messias, né? Então, a profecia messiânica é, portanto, a utilização de um termo posterior do indivíduo Messias para se referir a qualquer texto do Antigo Testamento que refira-se de alguma forma ou de outra, a gente pode conversar sobre esse de alguma forma ou de outra, Sim. a esse indivíduo que faz parte da esperança de Israel de ser o seu restaurador da nação de Israel, da terra e da dinastia davídica
e restaurador da humanidade e da criação divina.